Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver uma questão Enem 2018. Acompanha comigo. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com dois estandes, um na entrada e o outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras distintas de que os estandes podem ser compostos é, pessoal, questãozinha famosa do Enem, confunde muita gente. Vamos entrar na história, tá? Quero montar os meus estandes. Vou colocar um na entrada e aí vou escolher um carro e uma caminhonete. Quando ele diz aqui na parte final do texto que a posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante, significa falar que ele pode colocar um carro, depois a caminhonete, ou a caminhonete, depois o carro. A ordem ali, tá? De como eu vou colocar carro, caminhonete, não importa. Depois, professor, eu vou colocar um stand no salão central e, novamente, um carro e uma caminhonete. E aí, de novo, não vai importar a ordem. Carro, caminhonete ou caminhonete, carro, vai ser a mesma coisa. Como é que eu vou pensar nessa questão? Eu vou pensar de um modo, tá, que vai encaixar aqui nas alternativas. Essa questão tem muitos modos para chegar na resposta. Só que, de uma forma malvada, o Enem ele colocou as alternativas de modo que você saiba tomar decisões, se é combinação, se é arranjo. Então, eu vou pensar da seguinte forma: na escolha dos carros, eu vou inicialmente pensar assim: você tem 4 carros e você vai escolher 2. Dos 4 carros, quero escolher 2. A ordem importa? A ordem não importa? Essa é uma pergunta famosa na análise combinatória. Como é que eu vou tomar essa decisão? Faz um exemplo, tá? Escolher o carro A e depois escolher o B, ou escolher o B e depois o A, os 2 carros que você falou são os mesmos. Peguei um Ford Ka, depois um Fiat Uno, ou Fiat Uno, depois um Ford Ka. Os 2 carros são os mesmos. Então, nesse contexto, a ordem não vai importar. Combinação, meus amigos. Ordem não importa, combinação. Dos 4 carros, você vai o quê? Escolher 2. Muito bem. Agora, professor, suponha que eu escolhi o carro A e o carro B. Existem 2 modos de posicionar esses carros. Você pode colocar o carro A na entrada e o B no salão central. Ou colocar o B na entrada e o A no salão central. Para cada escolha de 2 carros que você faz, existem 2 modos de posicioná-los. Tem 2 estandes
tem duas formas, como eu fiz aqui no exemplo. Então, aqui eu vou multiplicar por 2. Da mesma forma, professor, eu vou agora estudar a ideia das caminhonetes. Tenho 6 no total e você quer escolher 2. Novamente, aqui eu tenho uma combinação. Das 6, escolher a C, depois a D, ou a D, depois a C, não vai importar, são as mesmas. Então, tem das 6 caminhonetes, 2, tá? Quero escolher, tem uma combinação aqui para fazer. Suponha que eu escolhi as caminhonetes C e D. Tem 2 formas de posicioná-las. Você pode colocar a caminhonete C na entrada e a D na central, ou colocar a D na entrada e a C na central. Para cada escolha de 2 caminhonetes, você tem 2 formas de escolher as suas posições, entrada e salão central. Então, eu multiplico aqui para saber o valor total, eu multiplico por 2. Muito bem, estudamos separadamente cada um. Agora, pessoal, o que eu vou pensar? Como nos estandes tem que ter carro e caminhonete, essa ideia do E significa que eu devo o quê? Multiplicar os resultados. Tenho que pensar na escolha de carros e na escolha de caminhonetes. O E eu sempre vou multiplicar. Se tivesse ou, eu somava. E eu multiplico. Então, você vai pegar essa combinação aqui, vezes 2, e vai multiplicar por essa combinação aqui, vezes 2. Agora, professor, não tenho essa alternativa. Então, vamos fazer algumas adaptações. Colocar a combinação de N tomados PAP, escolhidos PAP, ou eu coloco dessa forma, ou eu coloco dessa forma aqui. Tanto faz, tá? É a mesma coisa. O Enem optou pelo segundo modo. Então, eu vou fazer isso, ó. Combinação 2 a 2, vezes combinação 6, 2 a 2, vezes 2, vezes 2. Se você olhar comigo aqui, tem essa alternativa, sim, a alternativa C de caçadores de vagas. É uma questão, meus amigos, que tem muitos modos para resolver, tá? Se essa questão ela tivesse as alternativas com números 80, 60, 90, 120, eu, tá, não pensaria nessa forma. Eu só pensei nesse modo porque eu tenho que adaptar as alternativas. Ah, professor, então só para a gente viajar um pouquinho mais, a questão já acabou. Como é que você faria essa questão se não tivesse essas alternativas? Se fosse uma questão discursiva ou que tivesse números, tá? Apenas nas alternativas. Eu pensaria de um modo muito mais rápido. Quer ver como? Olha só, eu tenho 4 carros, né? Dos 4, eu posso escolher qualquer um deles para colocar na entrada. Muito bem. E aí, como eu já escolhi um, no salão central, eu teria apenas 3 escolhas possíveis. Vai colocar aqui para mim, princípio multiplicativo. Professor, tenho 6 caminhonetes. Posso colocar qualquer uma das 6 aqui na entrada. E aqui no salão central, como eu já escolhi uma, eu tenho 5 possibilidades. Você vai multiplicar aqui para mim 6 vezes 5. Quando você resolve essa conta, dá 360. Se você resolver cada uma dessas combinações aqui, depois multiplicar por 2 vezes 2, vai dar o mesmo valor, tá? Então, a questão ela pode ser resolvida
de uma forma muito simples. Tenho 4 carros, posso colocar qualquer um dos 4 aqui. Aí aqui só 3. Tenho 6 caminhonetes, posso colocar qualquer uma das 6 aqui, e aí qualquer uma das 5 aqui. Como tem que ocorrer tudo ao mesmo tempo, eu multiplico todas essas possibilidades. Como ele quis, tá, usar a representação da combinação, aí eu tenho que fazer dessa forma. O Enem, ela tem essas vaidades, tá? Que você tem que pensar, às vezes, conforme o que ele quer. Legal, meus amigos, que a matemática esteja com vocês.